Olá, humanos! No Manual Pet de hoje queremos saber, você é mais gateiro ou cachorreiro? E vamos te contar o motivo do seu cachorro montar na sua perna e em outros animais. E agora, para começar, vamos conhecer mais sobre a raça de gato Chartreux. Lembrando que não necessariamente o seu animal vai ter essas características. Isso é apenas uma base para servir como um guia e não algo definitivo. Sim, as características de um gato são mudadas pela criação e pela personalidade dele. Cada um tem a sua própria personalidade, assim como nós, humanos. A raça Chartreux, como pode-se imaginar, veio da França. O seu porte é médio, com um tamanho de uns 23 centímetros até uns 28, mais ou menos. E o peso variando entre 5,5 kg até 7,2 kg aproximadamente. Com a expectativa de vida entre 8 e 15 anos em média. E o espaço necessário para ele pode ser pequeno, pois ele se adapta bem a apartamentos como grande parte dos gatos. A cor da sua pelagem é somente a cinza, também chamada de azul, mas podem existir variações mais claras dessa mesma cor. A pelagem dele é curta e dupla, o que ajuda a equilibrar sua temperatura corporal. E a escovação recomendada é diária, mas se você conseguir escovar ele umas 3 vezes na semana, já é ótimo. E os banhos podem ser dados uma vez por mês ou só quando precisar, e as unhas precisam ser aparadas regularmente, como a maioria dos gatos. Já o temperamento do Chartreux costuma ser comparado ao de um cachorro, pois ele é dócil, carinhoso e muito companheiro. Pois é, e ele parece estar sempre sorrindo, o que reflete sua personalidade sociável e alegre. Sim, ele ama interagir com os humanos durante as brincadeiras e se dá bem com todas as idades de humanos e com outros animais. E raramente eles miam, mas quando miam é um tom suave e gentil, pois o que ele gosta mesmo é de demonstrar o seu amor com o seu ronronado. E se algo incomoda eles, preferem se afastar, raramente mostrando comportamentos agressivos como mostrar unhas, por exemplo. Mas, por não terem o costume de reclamar, é preciso prestar atenção neles, pois podem nem reclamar de dor se houver algo errado. Então são recomendados para famílias que já têm experiência com gatos. E ele é um gatito bem família, por isso ele não gosta de ser deixado muito tempo sozinho. Quanto aos exercícios, ele pode ter problemas ortopédicos, então as atividades e exercícios que ele precisa fazer são muitas brincadeiras dentro de casa. Aí é hora de você desenvolver toda a sua criatividade com um enriquecimento ambiental. E vamos ao início da sua história. É um pouco confuso, como de tantas raças de gatos por aí. Mas, entre muitas lendas e especulações, acredita-se que ele veio pelo mar para a França. Nadando. Não, de barco, provavelmente, né? Nadando. Vindo provavelmente da Síria e trazido pelos cavaleiros que voltavam das cruzadas. Eu fico imaginando um cavaleiro. Ai, que gatito bonitinho, vou levar pra casa. Deve ter sido assim mesmo. E ele chega, tipo, todo com espada, não sei o quê. E um gato. Dizem que seu nome vem do toque da sua pelagem, que parecia com o toque de flanela espanhola chamada cartucha, resultando que Chartreux possa ser uma variação francesa dessa palavra. E a presença desse gato já era registrada há muito tempo, desde o século XVI mais ou menos, sendo retratado por sua pelagem e cor que é sem igual. Mas as coisas não eram fáceis para ele, já que era oferecido como refeição e como mercadoria para os comerciantes de peles, fazendo com que a raça fosse quase extinta, lá pelo século XVIII e XIX mais ou menos. Aí lá para 1920, o número de Chartreux diminuiu drasticamente e a raça só não desapareceu graças aos esforços de duas freiras. As freiras Suzanne e Christine começaram a criação e a reprodução de um casal de Chartreux que vivia na ilha de Belle-le-sur-Mer. Ó, falei, ficou bom. Belle-le-sur-Mer, onde elas moravam. Aí todo mundo começou a adorar esse gatinho, e as duas freiras apresentaram eles e seus filhotes na exposição Cat Club de Paris, em 1931, e foi só sucesso. Mas assim como em muitas outras raças, também veio a Segunda Guerra Mundial e quase acabou com eles. Pois é, acabou que eles foram cruzados com outros gatos azuis, como o British Blue e o Persa, na tentativa de salvar a raça. E depois de 1970, o presidente do Clube do Chá de Chartreux fez a apuração da raça e um novo padrão foi renovado pela FIFA em 1977. E vamos aos problemas de saúde comuns, mas atenção! Essas são apenas as principais doenças, o que não significa que o seu gato venha a ter, e também nada impede que ele tenha outras doenças diferentes dessas. Problemas de saúde do Chartreux, eles têm bastante problema de dentes, né? Gengivites, retenção de dente. Eu acho que, na verdade, essa é
principal problema, alguns de orelha também raros de ver, né? Em relação a dente, uma coisa que é mais relatada neles é a persistência do dente de leite, do dente descido, tá? E isso não é o ideal, tá? Isso é uma coisa muito rara de ver no gato. O cão tem bem mais isso. Os dentes de leite do gato, como eles são menorzinhos, eles tendem a cair mesmo que fique com dentição dupla. O normal é nunca ter os dois dentes juntos, porque o certo é o dente permanente, ele empurra o de leite e o de leite cai. Mas quando fica com dentição dupla, fica dente um do lado do outro, tem muito mais retenção de comida lá, acúmulo de tártaro, e isso piora aí a gengivite e as inflamações. Então, para esses animais é importante manter saúde bucal, como na verdade para todos os animais. Provavelmente periodontite e doenças de gengiva é a doença mais comum dos gatos, tá? Todos os gatos acima de 6, 8 anos têm gengivite, mesmo os saudáveis, e isso é um problema grave, porque isso gera inflamação, é fonte de infecção, são bactérias que estão entrando no organismo como um todo o tempo todo. Então a saúde bucal sempre é importante para esses animais, tá? Tratamento é com odontologista, anestesia e limpeza de dente, mas a prevenção é importante de fazer. E a prevenção basicamente é com escovação de dente, tá? Então é recomendado escovar dente de gato. A escovação tem que ser treinado, tá? No começo a gente não sai escovando dente de gato, a gente precisa acostumar os animais que a mexer na boca é comum, então acostumar ele a mostrar os dentes, a passar o dedo na gengiva, só para o gato aprender que é uma brincadeira legal, é uma coisa divertida ser manipulado a boca. E daí com o tempo pode começar a usar dedeira, escova de dente macia ou as escovas de dente para veterinária mesmo, para gatos. Existem pastas de dente para felinos, tá? O mais importante é a ação mecânica, então escova é importante. Não pode usar pasta de dente humana, porque a pasta de dente humana tem sabão, então não pode engolir. A gente não pode engolir, o gato não pode engolir. Por isso que tem as pastas de dente para veterinário. E ele pode ter problema nos rins, por isso é recomendado sempre fazer exames específicos, além de ser aconselhado prestar atenção na dieta também, para ele não ter problemas com obesidade. E assim como em outros gatos, é bom manter sempre a atenção e os cuidados regulares com as unhas e ficar atento aos olhos, limpando sempre as secreções. Mas fique calmo, essas doenças são possibilidades e não fatos. De modo geral, se você ficar sempre atento à saúde dele e fizer um check-up bem detalhado, pelo menos uma vez por ano, ele vai viver feliz e saudável por longos anos. Na relação de saúde entre os animais e os humanos, ainda existem alguns equívocos. Hoje vamos falar de uma doença que é chamada de doença do gato, mas não tem nada disso. É a toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença infecciosa congênita que é passada da mãe na gestação ou adquirida, que é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, encontrado na natureza, principalmente nas regiões de clima temperado e tropical. Ele é um parasita intracelular que pode infectar pássaros, roedores, animais silvestres e muitos mamíferos, como bovinos, suínos, caprinos e ovinos, inclusive os seres humanos de todas as idades. O que é fato é que todo mundo pode pegar, mas a diferença entre os gatos e os humanos é que os humanos pegam e já eliminam o protozoário. Inclusive, pode até acontecer de não ter sintomas. Já os gatos são hospedeiros finais desse protozoário, mas é importante ressaltar que o simples contato com o animal infectado, com seu pelo ou até mesmo com as suas fezes frescas, não é motivo suficiente para contrair a doença. Inclusive, apenas 1% da população felina participa da disseminação da toxoplasmose. E os gatos pegam esse parasita quando caçam e se alimentam de outros animais infectados, como ratos e pássaros. Se isso acontecer, os ovos da toxoplasmose, chamados de oocitos, durante um curto período de tempo serão expelidos junto com as fezes do gato. A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por um agente em que o gato é o hospedeiro definitivo do ciclo. Os gatos e os felinos como um todo são os animais que conseguem eliminar as formas ativas da toxoplasmose. Então é no gato, que ele é o hospedeiro definitivo da toxoplasmose, que tem a fase sexuada, onde os toxoplasmas se reproduzem, e ele elimina isso no ambiente, nas fezes, a forma infectante da toxoplasmose, que pode infectar outros animais se ingerido o parasita. Como o gato é o hospedeiro definitivo, ele é muito resistente à toxoplasmose. Então não é comum o gato ficar doente
da toxoplasmose mesmo. Ele tem o parasita, tem um agente, mas ele raramente causa doenças. Tá? A gente vê isso em animais que estão com o sistema imune diminuído. Então, animais subnutridos, animais submetidos a estresse muito grandes, animais com outras comorbidades, com o vírus da leucemia, vírus da AIDS felina. Esses animais são mais predispostos a manifestar sintomas de toxoplasmose. Uma das alterações mais comuns que a toxoplasmose causa são alterações oculares, inflamação dos olhos, uveíte é sempre um diferencial pensar em toxoplasmose, e também alterações neurológicas. Então, algumas alterações neurológicas podem ser causadas por toxoplasmose, de novo, raro no gato, por ser o hospedeiro definitivo. O maior medo que a gente tem da toxoplasmose para seres humanos é que é uma doença, pode causar febre, pode causar alterações, mas tratáveis. O maior problema é para fetos, para mulheres gestantes infectadas com a toxoplasmose. Isso pode causar aborto e pode causar malformações fetais. Então é uma doença muito grave para gestantes, né? O maior risco que a gente tem é para gestantes. Muitas dessas crianças, no entanto, tendem a desenvolver sinais de infecção mais tarde na vida, incluindo perda de visão e audição, retardo mental e, em alguns casos graves, até mesmo a morte. Mas já existem exames que detectam a doença em humanos, e esse é um dos motivos pelos quais os médicos sempre reforçam a importância do pré-natal para o desenvolvimento do seu bebê. Mesmo assim, o cuidado com gestantes e pessoas com sistema imunológico fragilizado por alguma condição e com recém-nascidos nunca é demais. O ser humano, ele consegue se infectar por toxoplasmose ingerindo toxoplasma, que pode ingerir o toxoplasma ativo, que é eliminado nas fezes dos gatos, ou comendo carnes e produtos de origem animal que tenham toxoplasma. O toxoplasma infectante no ambiente é só nas fezes de felinos. Então, se algum ruminante, algum outro animal ingerir essas fezes e pegar toxoplasma, esse toxoplasma fica na musculatura dele. Se você for comer essa carne mal passada, você pode se infectar com toxoplasma. Então, de uma forma geral, assim, o seu gato não é o risco para você pegar toxoplasmose. Se proteger. O seu gato não é problema para você. Então, dicas rápidas se você estiver em uma dessas condições. Deixe outra pessoa limpar a caixa de areia. As mãos devem ser sempre lavadas em seguida. A caixa de areia deve ser limpa ao menos uma vez por dia, usando luvas e lavando as mãos posteriormente. Isso torna praticamente impossível a infecção. Cozinhe bem qualquer alimento antes de comer, especialmente as carnes. Os oocitos morrem a temperaturas acima de 65 graus Celsius. Lave bem os utensílios de cozinha que estiverem em contato com a carne crua. Mantenha os seus gatos dentro de casa para diminuir as chances de contaminação, pois eles só podem contrair o parasita ao caçar e comer outros animais infectados. Mas como saber se o seu gato está com a toxoplasmose? Bom, a maioria dos gatos, quando infectados, na verdade não mostram sinais da doença. Praticamente não mostra. Mas quando eles mostram, os sintomas mais comuns nos gatos incluem febre, perda de apetite e letargia. Também tem outros sintomas que podem ocorrer dependendo se a infecção é aguda ou crônica, e também dependendo da localização do parasita no corpo do gato. Inclusive, a toxoplasmose geralmente é diagnosticada com base na história do gato, sinais de doença e resultados de exames laboratoriais. Já o tratamento deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico e continuado por vários dias após o desaparecimento dos sinais. Não alimente o seu gato com carne crua, ofereça sempre ração ou alimentos bem cozidos. Use luvas se for mexer em jardim, pois a terra pode também estar contaminada com oocitos. E se você notar qualquer coisa estranha no seu gato, leve ele imediatamente ao veterinário. Prevenção acima de tudo, tanto para humanos quanto para os gatos. Todo mundo pode amar vários animais, mas sempre vai ter um preferido, e não tem nada de errado com isso. Sabia que pode ter a ver com a sua personalidade? Sim, você saber o seu animal preferido pode te ajudar a escolher o melhor tipo de pet para ter no seu doce lar. Confira! Você tem preferência entre cachorro e gato ou ama os dois igual? Será que tem mais gente que gosta de cachorro ou que gosta mais de gato? É
engraçado falar sobre isso, pois os animais, de forma geral, são todos lindos e despertam na gente aquele sentimento de admiração. Mas também é inevitável ver que sempre temos um animal preferido mesmo sem perceber. Sim, pode ter a ver com o seu jeito, a sua personalidade, sobre o modo como você leva a vida e até mesmo a sua rotina. Pois é, não se trata de competição ou divisão, nem é errado gostar mais de um ou de outro. Então você aí, você mesmo, você é mais cachorro ou mais gato? Bom, ter um animal de estimação é algo que pode ajudar muito as pessoas. Sim, o tipo de laço que o ser humano desenvolveu com esses animais, que foram domesticados há milênios, ajuda a transformar mais a nossa vida do que nós mesmos podemos imaginar. E muita gente pode começar com uma planta, mas um animal é a oportunidade perfeita para a gente entender o que é ser responsável por alguém que depende só da gente. Pois é, muita gente não quer ter filhos e tá tudo bem. Talvez seja por isso que hoje o número de pets nas casas pode vir a superar a de crianças pelo mundo todo. Aí entra uma informação interessante. No Brasil, segundo o IBGE, o número de pets já é maior do que o de crianças. E é interessante como o jeito do cachorro e do gato são completamente diferentes, pois o cachorro é aquele amigo grudento que ama te agradar e ter a sua atenção. Enquanto o gato é um ser que parece pensar que você é escravo dele e só merece a atenção dele quando ele quiser. Se quiser. Não tá errado, né? E tem gente que fica parado quando o gato deita no colo e quase chora de emoção, pois para um gato fazer isso significa muito. De qualquer forma, a verdade é que não sabemos o que eles pensam, mas gostamos mais de um ou de outro por causa de nossas preferências pessoais. Por exemplo, tem gente que ama agarrar, abraçar, apertar, beijar, ficar grudado com o animal o tempo todo. Dá pra dizer que essas pessoas são carentes. Talvez, mas preferimos amorosas. E não tem nada de errado em ser assim. Mas você vai precisar de um cachorro e talvez não necessariamente um gato. Então a tendência é que você até goste de gatos, mas prefira cachorros. Aí também tem aquelas pessoas que não abraçam e beijam muito. São mais reservadas, mais contemplativas. Provavelmente elas vão gostar mais dos gatos. Mesmo assim, nada impede que você acabe com um cachorro meio gato ou com um gato meio cachorro, porque a individualidade do animal existe. Por exemplo, o Pongo, o cachorro do nosso câmera. Ele é um cachorro gato porque ele não busca bolinha, ele não brinca com humanos, não brinca com outros animais, não gosta que fique grudado dele, não gosta de colo, não gosta de nada. E aí, Edu? O Pongo ele é muito peculiar, eu diria. Ou seja, ele só gosta de existir no mesmo ambiente que os humanos, ali de boa, tirando uma bela soneca no seu próprio sofá, de um lugar só dele, sabe, na sala, assim, bem quietinho. E alguém previa isso quando ele chegou? Não. E o contrário também pode existir, pois apostamos que você conheceu alguém que era meio assim com gatos e conheceu um mais com jeito de cachorro e passou a amar gatos, não é mesmo? No final, o que importa é o que podemos aprender com eles, vivenciar, guardar em nossos corações. Que fofo isso, né? Mas é verdade, cada um deles, cachorro ou gato, nos dá uma experiência diferente de vida e convivência. Pois é, você pode aprender muito observando a independência, a contemplação do seu gato, que mesmo parecendo distante às vezes, dá para perceber que o amor sempre está lá e valoriza cada pequeno gesto de amor quando ele demonstra. Com os cães, a gente aprende a euforia, a demonstração explícita de amor e carinho, uma companhia que fica guardada na gente para sempre, com as atrapalhadas e bagunças que eles fazem. Sim, ambos ajudam muito famílias a se integrarem mais, crianças a se desenvolverem, pessoas com problemas emocionais. O que a gente tem com um ou com outro sempre vai ser muito amor e muitas histórias divertidas para contar. Existem comportamentos dos cachorros que podem ter muitas causas e alguns deles são até chatos demais, o suficiente para a gente ter que fazer algo a respeito. Hoje a gente vai falar sobre um deles. Muita gente pode pensar que é sexual, mas pesquisadores do comportamento animal dizem que, na maioria das vezes, tem a ver com território e hierarquia. Exatamente, pois quando um cão monta no outro, seja ele fêmea ou macho, muitas vezes ele quer mostrar pro outro quem é que manda ali no pedaço. Porque quando ele monta, ele está deixando claro que o outro está numa posição de vulnerabilidade e ele é o líder. E não é só o macho que monta no outro não, as fêmeas também têm esse comportamento tanto em outras fêmeas quanto em machos. Mas
Por que será que isso acontece? Os cães organizam a matilha e a sua hierarquia de acordo com o que se demonstra mais dominante. No caso do cão de companhia, você e seus familiares, além dos outros animais, é claro, são a matilha dele. E quando começa esse comportamento de montar? Os cães machos começam com esse comportamento relacionado a poder por volta dos 7 meses e as fêmeas aos 6 meses, mais ou menos. E quando eles são mais novos, eles já montam, mas geralmente é mais num sentido de brincadeira e treinamento sexual. Essa parte sexual não costuma estar presente quando eles montam por dominância, pois o cão ele costuma só encenar o ato. Mesmo assim, existe a possibilidade do animal ter excesso de hormônios, apresentando assim uma estimulação do seu órgão junto à dominância. Então, quando o cachorro é filhote e ele começa com esse hábito, é porque ele está desenvolvendo a parte sexual dele. Então, ele está com os hormônios todos à flor da pele e ele precisa aliviar. E então é interessante você castrar seu animal para ele parar. Então, a partir dos 6 meses já é recomendada a castração e fora que ajuda a prevenir um monte de outras doenças. Outros motivos pelo qual ele faz isso é marcar território. Então, ele acha que ele é o cachorro alfa e ele vai fazer isso em quem chega ou em você mesmo, porque ele não te reconhece como alfa. Você começar a adestrar seu cachorro e aí não permitir isso, ele vai entender que ele não pode. E falta de atenção, ou porque ele precisa aliviar o excesso de energia que ele tem. Então é importante você sair para passear com o seu animal para que ele fique cansado e ele não tente montar na sua perna. É isso aí, e a falta da socialização nos primeiros meses de vida e o desmame antes dos 45 dias podem também contribuir para que esse ato desagradável e perigoso aconteça. E sim, é um ato perigoso, porque se ele montar no cachorro que não aceita isso, bom, pode acontecer algumas brigas. Então a resposta para essa questão é que depende de cada animal. Você vai precisar observar o comportamento do cachorro antes e depois na tentativa dele ficar montando. É útil também, se possível, você saber o histórico do animal, no caso dele ter sido adotado já adulto, por exemplo. Mas de qualquer maneira, sempre tem uma solução. Com esse comportamento, seu cachorro está comunicando algo, você só precisa conseguir entender o que ele está falando para resolver, direcionar se é uma ansiedade, se é uma tensão, o que você vai fazer com essas dicas que ele está te dando. E uma dica importante é nunca brigar ou gritar com o animal, mas sim ignorar ou tentar desviar a atenção dele para outra coisa. Você pode também mostrar para ele que quando ele executa algum comando, como sentar, dar patinha ou qualquer outra coisa do tipo, ele vai ter a sua atenção mais do que se ele ficar tentando montar na sua perna. Então, se ele quer atenção, ele vai ter atenção de outra forma que não seja montar. No fim, os animais sempre refletem algo no comportamento que eles apresentam. Por isso, é sempre recomendado observar diariamente o seu pet. Ultimamente, o mundo tem mudado bastante, não é mesmo? Distanciamento tem se tornado algo muito importante. Mas e se você perceber que a sua carteira praticou o distanciamento bem na hora de pagar a ração do seu melhor amigo? Então, mesmo se você esquecer a carteira ou simplesmente se quiser evitar o contato físico com maquininhas, o PicPay pode te ajudar. Já falamos que o PicPay é aceito em todo lugar. Você pode pagar restaurantes, supermercados, farmácias, inclusive pet shops. Então, caso você queira praticidade e pagamentos sem sequer encostar na maquininha, é só pedir para pagar com QR Code e pronto. Você abre o aplicativo do PicPay no seu celular, arrasta para o lado para abrir o leitor de QR Code e clica em escanear. Simples assim. E para você lojista que trabalha com as maquininhas Cielo, GetNet e Rede, também pode receber pagamentos com o PicPay e garantir vantagens para os seus clientes. Você, como lojista, oferece mais praticidade e possibilidades aos seus clientes. E para o cliente vai ser rápido, seguro e ainda pode ter uma parte do dinheiro de volta. Ou seja, só vantagens para todo mundo. Baixe agora o PicPay e comece a trazer mais praticidade para a sua vida e para o seu pet. Quer ver a foto ou vídeo do seu pet no programa do Manual Pet? É simples, mande para nós através das nossas redes sociais. Pode ser pelo Facebook ou Instagram, ou ainda, se você postar a foto, lembre-se de colocar a hashtag Família Manual Pet. Nós vemos o seu pet por aqui.
assim termina o Manual Pet de hoje. Outros conteúdos como esse você encontra também no nosso canal no YouTube. Basta procurar Manual Pet na barra de busca. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais que estão aqui na tela e de mandar fotos ou vídeos do seu pet com a hashtag Família Manual Pet. E não esqueça também de acessar o nosso site manualpet.com e até a semana que vem. Tchau!